Eu vou começar te falando que ontem, já no finalzinho da tarde, a gente recebeu o decreto do governador do estado, Ratinho Júnior, falando do fechamento especialmente de shopping centers, galerias comerciais e também academias de ginástica. Só isso, tá? A única determinação do governador era para o fechamento de shopping centers, academias de ginástica, galerias comerciais. Isso se juntava àquela determinação do dia anterior, que proibia qualquer ônibus vindo de outros estados entrar aqui no nosso Paraná. Essas foram as providências do governo do estado. 7 da noite, nós mostramos ao vivo no nosso Cidade Alerta, o prefeito Marcelo Bellinati convocou a imprensa, depois de uma reunião com todo o secretariado, secretário municipal da saúde, secretário de planejamento, estava lá também o presidente da CMTU, estava também o presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, o Fernando Moraes, e ele fez o anúncio de algumas medidas. Ele sim determinou o fechamento de todo o comércio. Antes de eu ler ponto a ponto esse decreto, para que você possa entender o que abre, o que fecha, o que funciona e o que não funciona a partir de agora, vamos ver o que disse o prefeito a respeito desse fechamento. Sabendo dos impactos econômicos e sociais que essa medida vai trazer para a nossa cidade, mas levando em consideração a saúde humana, sempre em primeiro lugar, nós estamos anunciando no dia de hoje o fechamento total do comércio da cidade de Londrina e outras atividades econômicas por um período de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Essa avaliação será feita para e passo, dia a dia, semana a semana, quinzenalmente, por especialistas médicos desse grupo de trabalho que nós criamos na nossa cidade. Este prazo, como eu disse, ele poderá e muito provavelmente será renovado, permitirá que o setor público organize as ações que lhe cabem para melhor prevenir e atender a população, enquanto nós reduzimos o risco de contaminação da população em geral. Nós vamos manter os serviços essenciais, mercados, farmácias, transporte coletivo, com uma redução do número de ônibus, aumentando-se a desinfecção dos ônibus para evitar o contágio. A determinação do prefeito, esse decreto, ele já era esperado, tá? O prefeito de Maringá havia tomado providência semelhante na véspera. E ontem, quando o prefeito Marcelo Bellinati, depois do decreto do governador Ratinho Júnior, quando ele determinou o fechamento do comércio, muita gente entrou em polvorosa, muita gente ficou sem entender. O fato é que ontem, os números do coronavírus dispararam aqui no nosso Paraná. Eu estou aqui em mãos com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Mostra para mim aqui esse e-mail, por favor. Divulgado ontem no final da tarde. Os casos que no dia anterior, que na última quarta-feira eram 14, saltaram para 23 casos confirmados. E temos ainda 146 casos suspeitos. Onde é que estão esses casos, Juliano? Vamos lá aqui de cima, ó. Campo Largo tem um caso. Curitiba tem 17 casos confirmados. Foz do Iguaçu tem 1, Cianorte tem 2, Maringá até a tarde de ontem tinha 1 e hoje pela manhã saiu uma confirmação, ela não consta dos dados ainda da Secretaria de Estado da Saúde, mas daqui a pouquinho esse número pula para 24. Temos um caso em Londrina. Nossa cidade continua com apenas um caso. Com base nestes números, já se esperava uma providência mais enérgica. Veio então a determinação do governador para shoppings, que são pontos que têm uma grande aglomeração. Veio a determinação para galerias comerciais e veio a determinação também para academias, para centros de ginásticas. Parques estaduais já tinham sido fechados na véspera. Aqui em Londrina, por exemplo, o Jardim Botânico não abre as portas desde terça-feira, tá? Então, neste período de quarentena, o que nos resta realmente é permanecer em casa. Vamos lá. O prefeito justificou a decisão tomada de fechar o comércio. Ele disse que conversou com o comitê de crise criado para debater o coronavírus. Esse comitê de crise, obviamente, tem gente ligada ao setor econômico, muita gente ligada à área da saúde, porque não dá para negar. Uma providência como essa causa um impacto enorme na vida da gente, né? 11h59, vamos ver o que o prefeito Marcelo Bellinati disse depois dessa reunião com o comitê de crise, quando ele anunciou o fechamento do comércio. E na sequência, tá? Eu vou te dar um a um o que pode e o que não pode funcionar a partir de agora.
A experiência mostra que aqueles que agiram de forma rápida obtiveram uma evolução da doença e outros que talvez tenham tomado medidas um pouco mais tardiamente, tiveram outra evolução da doença. Nós precisamos nos antecipar aos riscos, levando em consideração as ações que outros países adotaram, o que deu certo e o que deu errado. O isolamento social vem se mostrando e hoje é consolidado em onde quer que você avalie, em qualquer lugar que viveu a pandemia e está vivendo a pandemia do coronavírus, que é consolidado como a medida mais efetiva no alargamento da curva de contágio, espaçando para períodos maiores a quantidade de pessoas infectadas. O que quer dizer isso? Né? Nós estamos vendo São Paulo, que tem uma curva de infecção hoje maior até que da Itália. Não houve talvez um controle inicial da maneira que deveria ter ocorrido, e a curva de infecção muito alta que está sobrecarregando o sistema hospitalar. E a gente tem, principalmente nas diversas províncias da Itália, os dados científicos nos mostram que aquelas províncias, porque lá existe uma autonomia administrativa das províncias, que são os estados da Itália, a gente observa que nesses locais, quem tomou as medidas de isolamento social mais duras, rígidas, não é? Eles estão tendo uma evolução um pouco ou muito melhor do que nas áreas onde não foram tomadas essas medidas. Vamos lá. Para você entender como é que fica a situação a partir de agora. Primeiro decreto, por favor, Diego, do governador do estado, Ratinho Júnior, publicado ontem no finalzinho da tarde. E só para que você possa entender, o decreto tem, rapidinho aqui, em 2 pontos, suspensão das seguintes atividades: shopping centers, galerias comerciais, academias ou centros de ginástica. Só isso, tá? Esse foi o decreto do governo do estado. Já às 7 da noite, nessa entrevista coletiva, o prefeito anunciou o fechamento, não deu muitos detalhes, mas logo depois essa publicação aconteceu ainda na noite de quinta-feira no Diário Oficial do município. Um dos principais pontos desse decreto é que ele estabelece um prazo de 48 horas para o fechamento de todas as atividades. Começando a contar de hoje, então até amanhã, sábado, todo mundo pode ficar funcionando normalmente, apesar que muita gente já fechou as portas hoje. Mas a partir de domingo, aí não. Aí apenas alguns serviços funcionam. Vamos lá. Passa comigo aqui, por favor, parte a parte, para a gente ir acompanhando. Isso aqui é a primeira parte do decreto. Ronaldinho, vem pertinho aqui para a gente destacar o seguinte, Fica determinada a suspensão pelo prazo de 15 dias, a partir de 22 de março, que é a próxima segunda-feira, dos seguintes estabelecimentos. Vamos lá. Shopping centers, galerias e similares. É aquilo que já havia dito o governador, mas está suspenso. Lojas de comércio varejista e atacadista, as lojas do calçadão, as lojas por toda a cidade. Teatros, cinemas, casas de espetáculo e quaisquer outros locais onde aconteçam eventos. Restaurantes, bares, pubs, lanchonetes. Casas noturnas, lounges, tabacarias, boates e outros estabelecimentos. Clubes, associações recreativas. Então, clubes como a AFML, por exemplo, não poderão funcionar. Academias de ginástica, semelhante àquilo dito pelo governador. Isso aqui diz respeito a condomínios, a prédios, Áreas comuns, playgrounds, salões de festas, piscinas e academias em condomínios. Então, no teu condomínio aí, o síndico vai ter que proibir, não vai brigar com o síndico, porque está na lei, vai ter que proibir a criançada de usar o playground, vai ter que proibir festas no salão, vai ter que proibir o uso da piscina e da academia. Cultos e atividades religiosas. Quaisquer outros serviços privados de atendimento ao público, não expressamente excetuados no decreto. Vamos lá, aqui tem um artigo importante, tá? Volta para mim na tela anterior, por favor. Ah, não, tá aqui, brigadão, tá certo, tá aqui, Tá explicando aqui o seguinte, que ficam excetuados da suspensão bancos e cooperativas de crédito. Isso é importante, tá? Os bancos podem continuar abertos desde que haja um respeito a algumas situações colocadas aqui,
distância de 2 metros entre os postos de trabalho, os clientes não vão poder entrar todos de uma vez na agência, esse agendamento vai ter que ser feito previamente com a distribuição de senhas, então bancos e cooperativas de crédito podem funcionar. Perdão que dá até uma secada na garganta, né? Um decreto desse aqui. Mas por que eu tô lendo para você? Porque eu vi muita gente hoje falando assim, Juliano, só vai poder funcionar então mercado, só vai poder funcionar farmácia, só vai poder funcionar posto de combustível? Não. Tem um monte de outras atividades que vão funcionar, mas eu repito, eu quero que você entenda, e aí nada melhor do que ler, tá? E ler junto com você, a gente vai conversando, vai entendendo isso, né? 12:05. Vamos voltar aqui, Ronaldinho. Então vamos lá, ó. Você está vendo aqui, ó, esse artigo também é muito importante. Por quê? Aqui em cima está falando que, ó, apesar da proibição dos shoppings abrirem, os mercados e supermercados que ficam nos shoppings podem abrir. Então vamos dar um exemplo aqui pertinho da gente, no Shopping Aurora. Lá tem um Mufato. O shopping vai ter que ser fechado, mas o Mufato, o supermercado que fica lá, ele pode abrir normalmente, tá? É isso que diz o artigo, é isso que diz o decreto do prefeito. O que mais, Juliano? Isso aqui é importante, tá? Porque tem muita gente pensando aí, mas eu não vou nem poder comer um lanche, mais uma pizza. Vai, na tua casa. E não só isso. Vem comigo aqui, Ronaldinho, ó. Fica autorizado o funcionamento do comércio em geral, varejista ou atacadista, incluindo-se bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios, exclusivamente para quê? Atendimento de serviços de entrega delivery. Então você pode continuar pedindo pizza, comida por telefone. Se o mercado aí perto da tua casa fizer entrega pelo telefone, você pode continuar pedindo. Vamos lá. Ficam mantidas as atividades. Atenção que isso aqui é extremamente importante e eu vi muita gente falando besteira, tá? Eu vi muita gente falando de atividades. Mas o açougue não vai abrir, a peixaria não vai abrir. Tem nada disso. Não é só supermercado que vai abrir. Vamos lá comigo? Tem muito comerciante que está me vendo agora. Você aí do Cincão, você que está me vendo na Zona Sul, você da região central. Entenda se você pode ou não estar aberto. Juliano, mas o Diário Oficial está disponível lá no site da Prefeitura. Mas quem sabe ir lá procurar achar? Meu papel aqui é esse, tá? É trazer informação. Vamos lá, o que é que pode ficar aberto? Serviços de saúde, assistência médica e hospitalar. Obviamente, os hospitais vão estar abertos, as unidades de saúde. O que a gente fala aqui? Serviços de saúde e assistência médica. Convênios particulares, aquele laboratório de análises clínicas, tudo isso pode ficar aberto. Distribuição e venda de medicamentos, farmácias podem ficar abertas e gêneros alimentícios. E aí, está tudo aqui descrito, ó. Pode continuar aberto, farmácia, açougue, padaria, peixaria, mercearia, mercados e supermercados. Então não é só o mercado grande, tá? O mercadinho do bairro pode, o açougue pode, a padaria pode, a peixaria pode, a mercearia pode, tá? Próxima página, por favor. Vamos lá. O que é que mais pode funcionar? Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e gás. É óbvio que ninguém fica sem energia elétrica e muita gente tem gás encanado, ou mesmo quem compra na distribuidora, ela vai estar aberta. Postos de combustíveis podem funcionar normalmente. Aqueles com lojas de conveniência também. Tratamento e abastecimento de água, Sanepar, isso vai funcionar normalmente. Captação e tratamento de esgoto e lixo. Essa é uma preocupação das pessoas. A coleta de lixo continua sendo feita neste período. Serviços de telecomunicações e imprensa. Normalmente, o serviço de telecomunicação, tua operadora de telefone fixo, celular e nós da imprensa. E aí você deve estar se perguntando, Juliano, mas vocês seguem trabalhando? Sim, porque a gente entende que a nossa função é prestar serviço. A nossa função é levar esse tipo de informação para você, porque eu estou falando de informações que vão mexer com o teu dia a dia, que vão mexer com a tua vida. Então, o nosso papel é esse, tá? Com todo o cuidado, com toda a responsabilidade. Hoje, o número de profissionais aqui na nossa RIC é muito menor do que nos dias normais. Todo o pessoal do administrativo, do departamento comercial, do setor de marketing, todo esse pessoal está em home office, está trabalhando em casa, não deixou de trabalhar,
mas está trabalhando em casa. Estão aqui aquelas pessoas que são essencialmente fundamentais para que a gente esteja no ar e passe essas informações para você. E entenda que a partir de agora, o nosso balanço, o nosso Cidade Alerta, o nosso jornalismo vai ser diferente, tá? Vai ser muito mais conversado, ainda mais nesse período inicial de 15 dias, porque a gente vai ter que entender, à medida que as novas determinações cheguem, o que é que muda na vida de você, meu amigo, de você, minha amiga, para eu poder te passar isso, tá? Vamos seguir aqui então. Processamento de dados ligados a serviços essenciais. Basicamente questões de informática, tá? Que são fundamentais para funcionarem os serviços acima. Segurança pública, normal. As empresas de segurança privada. Ó, quando eu falo de segurança pública, tudo, tá? Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal. Segurança privada, essas empresas que atuam, por exemplo, em carros forte, que atuam em algumas empresas, continuam normalmente. Serviços funerários, na prática, vai continuar morrendo gente. E eu não estou falando nem de coronavírus. A gente tem em Londrina todos os dias uma média de 5, 6 sepultamentos. Então esse serviço é fundamental que esteja funcionando. Para você que tem o seu bichinho, clínicas veterinárias também estão autorizadas a continuar funcionando. Inclusive aquelas lojas que tem aí, especialmente comida, né? Comida animal, ração, medicamentos. Isso aqui também, ó. Hoje de manhã eu ouvi gente falando que a oficina mecânica não ia poder funcionar. Pode sim. Oficinas mecânicas e serviços de guincho. Do mesmo jeito que eu falei de serviços funerários, o carro vai continuar quebrando nesse período. Então, oficina e guincho pode funcionar. Tudo mais que disserem, tá? De verdade. Tudo mais que disserem, gente, é especulação. Todos esses serviços, os que param, os que seguem funcionando, eles obedecem essa regulamentação a partir do próximo dia 22. Vamos lá, hoje é dia 20. 21 sábado, 22 domingo. Então, a partir de domingo, como domingo geralmente o comércio, a maior parte não abre as portas, na segundona a realidade vai ser essa. Vai mudar? Vai mudar. A gente vai ver avenidas como a Higienópolis, a gente vai ver avenidas como a JK, a gente vai ver o calçadão vazio? Vai. A gente precisa se assustar com isso? É difícil pedir para não se assustar, mas entenda que isso é absolutamente necessário nesse momento, tá? O meu papel aqui é esse, tá? É trazer informação para você e te explicar que esses esforços que a gente está pedindo, e de verdade, eu sempre te peço para ficar em frente à TV me assistindo. Hoje eu peço, como prioritário, que você fique em casa, que a tua família fique em casa. E se você puder estar com a gente, melhor ainda, né? Eu estou por telefone aqui com o presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, o Fernando Moraes. Fernando, você como alguém ligado ao comércio, representante dessa categoria, obviamente que o comércio vai ter prejuízos, a gente deixa de atender, mas a classe empresarial, os comerciantes, todos entenderam a importância de uma medida como essa. Enquanto a gente não se juntar, dificilmente a gente acaba com essa ameaça, né? Quanto antes as pessoas ficarem em casa e a gente contar com a colaboração de todo mundo, a coisa vai funcionar mais rápido, a gente afasta de vez esse medo que a gente tem do coronavírus, né, Fernando? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um dia muito difícil. Estou vindo agora do calçadão. Lamentável ver as lojas fechadas. Um dia que acho que todo comerciante, acho que ninguém queria estar passando por isso. Ô, Fernando, eu vi agora há pouco você conversando com companheiros nossos de imprensa no rádio e eu vi um discurso que você adotou e que de verdade é o meu e eu acho que tem que ser o de todos nós. Nós estamos falando agora para 40 cidades da nossa região. O sinal da RIC vem desde o Norte Velho, lá na nossa geradora em Cornélio Procópio, e passa por toda a nossa região. Grandes cidades da nossa região como Arapongas, como Ibiporã, a nossa vizinha Cambé, Rolândia, Apucarana, todas recebem o sinal da RIC. O que é que a gente tem nesse momento e que me preocupa muito, e eu sei que é uma preocupação que você tem? De nada adianta a gente fechar o comércio, a gente fazer com que o londrinense fique em casa, se Cambé,
se Ibiporã, se Arapongas, se Rolândia, se outras cidades da nossa região não fizerem o mesmo, se os seus políticos, se os seus prefeitos não tomarem uma atitude semelhante. E eu estou falando isso porque, nesse momento, Londrina é a única cidade da região que fechou, através de um decreto, o comércio. Então, isso é muito importante que aconteça, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Não é uma pedida para o prefeito. A gente está agora pedindo a nível federal. É o presidente que tem que tomar essa decisão o mais rápido possível. Não adianta Londrina ficar fechada e as cidades vizinhas, os estados vizinhos, o Brasil ficar aberto. A gente vai ficar 15 dias fechado, a hora que está no momento de nós abrirmos aqui, a vizinha não fechou ainda. Então, é muito difícil, senão a única defesa que nós temos é o recolhimento. Não tem vacina para esse vírus. Então, a gente precisa nos recolher. Então, mas só que tem que ser o país todo. O nosso presidente tem que fazer ele, dessa maneira, vindo da federal, de cima para baixo, resolvendo toda a situação do empresário com pacotes econômicos, dessa forma que a gente vai sair o mais rápido possível dessa crise. A gente precisa aí ficar 15, 20 dias, o país parado, todo recolhido, que é a única maneira de a gente conseguir sair o mais rápido possível dessa crise. Nós estamos vindo aí já de 5 anos de recessão, agora mais isso. A gente vai ter muito problema econômico, os empresários estão muito sofridos já. A gente relutou muito aí, a semana inteira discutindo se fecha ou não fecha, mas é uma decisão que foi tomada no bem da população. A gente está com muito medo que isso aí se prolifera aqui em Londrina, então a gente resguardou o ser humano. De verdade, ó, eu estou percebendo, Fernando, nas suas palavras, eu sei que você ontem esteve em intensas reuniões, isso está acontecendo ao longo da semana, você estava ao lado do prefeito Marcelo Bellinati, quando ele fez o anúncio dessas medidas que agora estão nesse decreto aqui, e para você de casa entender, se você não sabe, o Fernando é um dos diretores responsáveis por toda a rede Móveis Brasília, mais algumas lojas da Vivo por toda a nossa região. Então, de verdade, a gente está falando de cortar na própria carne. Você acha que ele gostaria de fechar as lojas, independente da posição dele, de líder do setor comercial, como presidente da ACIL, mas você acha que ele gostaria de fechar? Mas, de verdade, a gente sabe, vai haver prejuízo? Vai haver prejuízo para o comércio, vai haver prejuízo para a sociedade como um todo. A gente vai ter uma dificuldade grande, vai ter, mas nesse momento a gente está falando de ter gente viva ou gente morta, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de um risco enorme da gente ter uma população, e eu não vou, gente, de verdade, me furtar de usar essa palavra, dizimada. A gente viu o que aconteceu com a Itália. A Itália demorou para tomar providências assim, e hoje nós já temos lá quase 3 mil mortes. A Itália já superou o número de mortos da China, né, Fernando? Então, esse momento, existem os prejuízos futuros? Existem. A gente vai ter que superar lá na frente com muito trabalho? Vai. Mas para isso todo mundo tem que entender. A gente tem que se manter vivo. É isso, né? É isso, Juliano, que a gente precisa fazer o mais rápido possível. Agora, como associação, nós já estamos aí, foi solicitado para o prefeito aqui de Londrina uma postergação nos impostos dos empresários aqui, para a gente ter um fôlego. A gente, via a federação da FACIAP, que é a nossa federação do Paraná, também está pedindo um pacote econômico no Estado, para que o empresário consiga, pelo menos aí, com os impostos, ter um fôlego para a gente sair dessa situação lá na frente. Eu sei que vai sair muito machucado, mas em pé. É isso que a gente precisa. Tá lá no fim dessa crise, todos em pé e podendo trabalhar da melhor maneira possível. Tá certo. Então, muito obrigado, Fernando. O presidente precisa tomar uma atitude. Aí. Obrigado, Fernando, pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. Não adianta, gente, não adianta. Eu já ouvi de médicos. Ontem, o doutor Arilson Marimoto, médico infectologista, me falava no Cidade Alerta, mais uma vez, que não adianta a gente fechar os limites geográficos de Londrina,
Não adianta a gente fechar os limites geográficos só do nosso Paraná se a gente continuar tendo a circulação de pessoas no entorno. Então, a gente precisa de consciência nesse momento. Na minha opinião, o decreto do governo do estado deveria seguir aquilo que aconteceu em Santa Catarina. Isso que está aqui no decreto do prefeito é basicamente o que está no decreto que vale para o estado inteiro. Em Santa Catarina inteira, está tudo fechado. Eu concordo com o Fernando. Eu acho que o coronavírus hoje não é mais um problema do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. É um problema do Brasil inteiro. Será que não é hora de botar o país em quarentena, como a Itália fez, tardiamente? Será que se a gente não fizer isso agora, a gente não corre o risco de sair mais rápido dessa crise, de poupar a vida de mais brasileiros? Estou falando de coração, tá? Como alguém que vive aqui, como alguém que corre sérios riscos, se algo não for feito rapidamente. 12:20, tá?